Might we be set? We are joined again by Warwick Powell, an adjunct professor at Queensland University of Technology and also a senior fellow at the Taihe Institute in China. So thank you for coming back on the program. I've been looking forward to speak to you about what is happening in East Asia these days, because the war in Iran, it appears... A guerra no Irã parece estar esquentando de novo, e a maior parte da atenção costuma se concentrar em como isso muda o Oriente Médio e afeta o Ocidente. Mas como você acha que isso pode influenciar o leste asiático? Bom, isso certamente está influenciando o leste asiático de maneiras que eu diria que são, de certo modo, mais de longo prazo e mais estruturais. É claro que o impacto no fluxo de petróleo tem um efeito imediato, especialmente nas economias do Sudeste Asiático, além de lugares como a Austrália, que são cada vez mais, ou até incrivelmente, dependentes do petróleo bruto vindo do Oriente Médio e dos combustíveis refinados produzidos a partir dele. As economias da região, e a gente poderia até analisá-las uma por uma, mas de modo geral, acho que é justo dizer que elas estão ou estiveram bastante expostas à redução desses fluxos de petróleo e tiveram que se ajustar. Elas se ajustaram de algumas formas. Uma delas foi, claro, buscar aproximação com a Rússia e com a Indonésia. A Malásia fez isso e o Japão também, especialmente para garantir sua posição contínua no projeto Sakhalin-2. E o benefício de fazer isso, claro, é que o petróleo dos Urais tem uma composição química e um tipo muito parecidos com o petróleo que vem do Oriente Médio, que é especialmente adequado para a produção de coisas como o diesel, que é a base da maioria das economias industriais modernas. Singapura se recusou oficialmente a comprar petróleo da Rússia, então precisou encontrar alguma outra forma de contornar isso. Então, primeiro, eu acho que já estamos vendo alguns efeitos nos mercados regionais de petróleo e de combustíveis líquidos. O segundo ponto, claro, é o impacto nos mercados de petróleo, fertilizantes e petroquímicos, que já estão causando perturbações em vários setores da região. O mercado japonês de nafta e as indústrias que dependem dele já estão enfrentando restrições consideráveis. E agora, essas indústrias estão sendo obrigadas a buscar fornecedores na China para conseguir alternativas de abastecimento. Eu acho que uma das questões de longo prazo, Glenn, é que esses choques de energia não simplesmente acabam de um dia para o outro, e aí tudo volta ao que era antes. As implicações prováveis são, na minha opinião, várias. Primeiro, a gente já viu, no nível do consumidor, um aumento no interesse e na demanda por transporte eletrificado, os veículos elétricos da China, para ser direto, e as exportações chinesas de veículos elétricos para o Sudeste Asiático e até para a própria Austrália cresceram de forma impressionante nos últimos 100 dias. Também estamos vendo um interesse maior na capacidade de uma ampla gama de tecnologias de energia que podem ajudar os países a ficarem menos expostos a esse tipo de risco daqui para frente. E isso toca diretamente no ponto central da soberania energética. As tecnologias chinesas de energia limpa são parte essencial dessa história. Então eu acho que essas questões de energia, petroquímica e fertilizantes estão, claro, tendo um impacto enorme, tanto no curto quanto no longo prazo. A outra dimensão, Glenn, é o que a gente poderia chamar de militar ou de defesa, ou, de forma mais restrita, de segurança. E agora está bem claro que a estrutura de projeção de poder dos Estados Unidos, toda a arquitetura dessa presença global, baseada numa rede de bases em países aliados, já não é mais defensável. A gente viu a destruição de várias dessas bases, ou danos suficientes nas bases do Golfo Pérsico, para justificar a retirada dos americanos. E se eles vão voltar para consertar essas bases, ou mesmo se serão bem-vindos de volta, vai ser, na minha opinião, outro tema que a gente vai ter que retomar quando a poeira baixar. Espero que mais cedo do que tarde, claro. A incapacidade dos Estados Unidos de defender essas bases tem causado um verdadeiro abalo em todo o Sudeste e o Leste Asiático.
Isso porque toda a arquitetura de defesa americana, a chamada postura de dissuasão na Ásia, ou a predominância, a hegemonia dos Estados Unidos na região, sempre se baseou numa rede de bases militares espalhadas pela chamada primeira cadeia de ilhas, ou seja, desde o Japão até as Filipinas. Se essas bases não puderem ser defendidas, ou se já não for viável manter a defesa delas, então toda a estrutura de segurança da região fica comprometida. E isso, somado à expansão da postura militar da China e às suas capacidades, resultado de mais de 40 anos de modernização, está realmente provocando um impacto profundo em toda a região. Analistas estratégicos, especialistas em defesa e outros profissionais estão tendo que repensar praticamente tudo o que aprenderam, por assim dizer. Olha, é interessante que você mencionou sobre aquelas bases nos países do Golfo, porque eu ligaria isso a um fenômeno mais amplo. Depois da Guerra Fria, como a gente sabe, os Estados Unidos adotaram uma postura muito hegemônica em relação à segurança internacional, algo que estava incorporado na própria estratégia de segurança deles. A ideia era que os Estados Unidos dominariam praticamente todos os cantos do planeta, e isso seria a fonte da paz e da segurança. Ou seja, não haveria rivalidade entre grandes potências se só os Estados Unidos tivessem a palavra final em todo lugar. E, de certa forma, isso funcionou nos anos 90, quando os Estados Unidos realmente dominavam. Mas o ponto é que agora, à medida que o mundo se torna mais multipolar, e isso é bem claro com a ascensão da China liderando esse processo, os Estados Unidos precisam se ajustar à nova realidade. Você não pode simplesmente fingir que o mundo não é multipolar, que os Estados Unidos ainda são uma potência hegemônica. Porque o que acontece se os Estados Unidos tentarem estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Bom, se tentarem priorizar tudo, na verdade não estão priorizando nada. E eu acho que por isso acabam sofrendo as consequências. A guerra na Ucrânia, de certa forma, mostrou isso. Primeiro, os Estados Unidos estavam mandando todas as suas armas para combater a Rússia. Depois tiveram que lidar com a ideia de mudar o foco para o leste, para a Ásia. E, claro, ao mesmo tempo se preparar para enfrentar o Irã. Aí eles percebem que já não tem mais todas as armas de que precisam, principalmente os mísseis interceptadores, porque, bom, tudo foi para a Ucrânia. Então começam a desviar mísseis para a Europa, para a Ucrânia, todas essas armas que deveriam ter sido enviadas para o Oriente Médio. Mas no Oriente Médio, é claro, deram prioridade para Israel. Só que isso não foi suficiente. Também tiveram que buscar armas em lugares como a Coreia do Sul, de novo, principalmente os mísseis interceptadores. E por causa disso, dessa falta de prioridade, dessa tentativa de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o resultado, como eu disse, é que acabam não priorizando nada. Isso significa que os europeus agora se sentem traídos, porque os Estados Unidos estão tentando basicamente terceirizar toda a guerra para os europeus. No Oriente Médio, dá para ver que os países do Golfo não estão nada satisfeitos, porque os Estados Unidos colocaram um alvo neles e agora não conseguem protegê-los de forma adequada. E por fim, claro, a gente vê o que está acontecendo no leste asiático, onde os Estados Unidos deveriam ter feito aquele movimento de giro para o leste. Isso significava que os países na linha de frente corriam o risco de se tornar uma linha de frente contra países como a China. Mas, em troca, eles deveriam ter uma proteção garantida pelos Estados Unidos. Esse é o benefício de ser um país de linha de frente. Mas o que acontece agora é que esses países colocaram um alvo em si mesmos ao serem usados, como vimos no Golfo, como instrumentos contra os rivais dos Estados Unidos. Em outras palavras, eles viram um alvo legítimo para os adversários da América. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não conseguem protegê-los. Como isso está afetando os acordos de segurança regionais, ou pelo menos as discussões sobre segurança? Porque eu diria que a grande lição aqui é que talvez devêssemos ter cuidado antes de apostar toda a nossa segurança
em uma potência em declínio, disposta a usar você como ferramenta, basicamente transformando todos nós em ucranianos e estados do Golfo. Olha, eu acho que existem algumas dimensões em como os estados nacionais da região estão reagindo, e as respostas, claro, são um pouco diferentes entre si. O Japão, como a gente já comentou antes, vem passando por um processo de remilitarização, e isso já dura, na verdade, cerca de uma década. E esse movimento acontece tanto por razões políticas internas, quanto na visão do Japão, por preocupações com a capacidade dos Estados Unidos de oferecer novamente aquele tipo de proteção de segurança. O mesmo vale para a Coreia do Sul. A gente sabe que na Coreia do Sul, a população em geral tem mostrado bastante desconfiança em relação à capacidade ou até à disposição dos Estados Unidos de garantir proteção sob o guarda-chuva nuclear americano. E tem crescido dentro da Coreia do Sul a pressão para que o governo avance no caminho da nuclearização. O mesmo acontece no Japão, claro. Então, no norte da Ásia, a gente começa a ver, eu diria, uma reação bem ativa, bem firme, por assim dizer. Agora, isso se encaixa muito bem numa estratégia americana mais ampla, que é terceirizar o financiamento e a responsabilidade pelo material nuclear, além da responsabilidade e do risco dos corpos na linha de frente, para os chamados Estados aliados. Claro que isso traz dificuldades para os Estados Unidos, porque, à medida que esses outros países vão se tornando mais poderosos por conta própria, os Estados Unidos ficam sob uma pressão cada vez maior para manter sua posição. É um tipo de jogo de equilíbrio, por enquanto. E, naturalmente, ter dezenas de milhares de soldados americanos baseados no Japão e na Coreia do Sul ajuda bastante os Estados Unidos a manter esses dois países sob controle, por assim dizer. Da mesma forma, acho que a gente tem visto nas Filipinas o governo atual tentando se aproximar bastante de Washington de novo, e isso já vem acontecendo há alguns anos. Então é uma situação difícil para eles, porque ao mesmo tempo os problemas no fluxo de petróleo causados pela guerra no Golfo, ou por essa nova versão da guerra no Golfo Pérsico, trouxeram sérios impactos econômicos para o país, com inflação alta. E as Filipinas chegaram a buscar a ajuda da China, e a China atendeu aos pedidos filipinos por apoio no fornecimento de petróleo e outros combustíveis. A ponto de, na verdade, o presidente Marcos ter indicado entre meados e o fim de março deste ano que as Filipinas estavam interessadas em retomar o diálogo com Pequim sobre a ideia de uma exploração e desenvolvimento conjuntos de recursos de petróleo no Mar do Sul da China. Então, a região está passando por um momento de muita instabilidade. A oposição interna nas Filipinas, assim como existe oposição interna no Japão à remilitarização, está ganhando força. Acho que isso vem crescendo porque há uma preocupação cada vez maior de que os Estados Unidos, de certa forma, estejam jogando muitos países debaixo do famoso ônibus, por assim dizer. E mais do que isso, há quem ache que essa política já não serve mais ao interesse nacional. Porque os americanos não conseguem fazer exatamente o que você mencionou: oferecer proteção enquanto esses países assumem parte do peso. É interessante observar como esses debates estão se desenrolando. A Austrália também tem visto, claro, a retomada de um debate público sobre a questão do AUKUS. No diálogo de Shangri-La, em Singapura, há mais ou menos uma semana, o ministro da Defesa australiano, Richard Marles, anunciou algumas mudanças na estrutura do acordo do AUKUS. Isso acabou provocando uma reação bem cínica do público australiano, que está cada vez menos disposto a aceitar toda essa proposta. Até certo ponto, Glenn, e eu sei que você já passou um tempo na Austrália, dá para entender que é preciso muito para esse tipo de coisa acontecer por lá. Uma comissão popular de inquérito sobre o AUKUS, que eu acredito ser a primeira do tipo, foi criada por um grupo liderado pelo ex-ministro federal do Partido Trabalhista, Peter Garrett, junto com outros australianos de destaque.
O objetivo é investigar os méritos, a condução e o processo de todo esse acordo do AUKUS, partindo da ideia de que o próprio parlamento falhou completamente em fazer isso. On the basis that the Parliament itself has failed singularly to do so. So the debates are starting to unfold. Então, os debates estão começando a se desenrolar. A arquitetura de segurança regional está em transformação e eu acho que a gente vai precisar se segurar firme e colocar o cinto de segurança, enquanto os Estados Unidos tentam de forma indireta, por meio de seus aliados e parceiros, manter uma posição na Ásia. Ao mesmo tempo, esses aliados estão pensando em como podem começar a se proteger de maneira mais eficaz. A última coisa que eu quero destacar, e que, na minha opinião, é o ponto central dessa mudança de pensamento, são os comentários do Pete Hegseth no Diálogo de Shangri-La. No discurso principal, ele falou sobre como os Estados Unidos se veem desempenhando um papel na Ásia para garantir que nenhuma potência única se torne uma hegemonia regional. E isso é notável, porque, na minha memória, os Estados Unidos sempre insistiram que eles próprios eram a única hegemonia na Ásia e que ninguém mais seria. Então, o Pete Hegseth, seguindo a linha mais ampla do Donald Trump, eu acho que está reconhecendo que o mundo mudou e que os Estados Unidos já não estão mais em posição de agir de forma unilateral ou isolada na região. Dá para imaginar o desconforto que isso causa em quem construiu toda uma estrutura política, estratégica e até institucional, baseada na ideia de que os americanos seriam sempre o ator dominante. Pois bem, eles não são mais, e o mundo, por causa disso, está mudando. Eu não sei exatamente como isso vai se desenrolar. Tenho algumas opiniões sobre o que seria, na minha visão, o melhor caminho, mas acho que ainda vai levar um bom tempo até que a poeira baixe na Ásia. Isso é só o começo de uma grande reconfiguração. Bem, é essa reconfiguração. Quero dizer, isso não é algo exclusivo do leste asiático. Naquele período do momento unipolar, ser um estado na linha de frente era muitas vezes algo bem atraente. Você recebia muitos recursos, sua segurança era praticamente garantida. Mas é aí que está o ponto. Quando o sistema começa a se mover em direção a uma ordem multipolar, as coisas podem ir para os dois lados. Por um lado, se um país tenta equilibrar um pouco e não quer ser um estado de linha de frente, ele pode prosperar, se conseguir fazer um jogo de equilíbrio entre as grandes potências, ou seja, diversificar suas alianças. Mas claro, sempre existe o risco de que a potência hegemônica em declínio acabe usando seus parceiros, jogando-os como peças de confronto contra seus rivais. Sim, como você disse, eu morei na Austrália por cerca de 14 anos. E eu me lembro de ter conversado com o ex-primeiro-ministro John Howard, e ele também fazia esse ponto. À medida que a China continuava crescendo, a Austrália não deveria ter que escolher entre a China e os Estados Unidos. Basicamente, para mim, isso significava o seguinte: evite ser um estado de linha de frente. Diversifique suas relações. Não se deixe forçar a escolher um lado. Há poucos dias, eu estive na Geórgia, e eles estão tentando fazer exatamente a mesma coisa. Não precisamos escolher. Podemos nos dar bem tanto com os russos quanto com os europeus. Não nos transformem em estados de linha de frente. Foi exatamente isso que Henry Kissinger escreveu lá em 2014. Pelo amor de Deus, não transformem a Ucrânia em um estado de linha de frente. Não force essa escolha, porque isso vai levar à destruição. Eu acho que muitos países estão seguindo por esse caminho. Mas como você vê, já que mencionou o Japão, como eles podem fazer isso? Porque uma das condições para ter mais autonomia é, claro, ter que se militarizar. Bom, não exatamente militarizar, mas ser menos dependente de um ator externo, seja na economia ou na segurança. Dá para fazer isso também por meio da diversificação. Mas, se o Japão está de novo se rearmando, isso pode seguir dois caminhos. Um deles é usar esse rearmamento como uma ferramenta de autonomia, ou seja, não precisar mais fazer tudo o que os Estados Unidos querem. E isso provavelmente é bom para a segurança do país, porque um hegemon em declínio e destrutivo não é para esse tipo de poder que você quer terceirizar sua política externa.
outsource your foreign policy to them. On the other hand, it could also mean that Japan is Por outro lado, isso também pode significar que o Japão está se armando até os dentes, já que pode ser usado como um estado de linha de frente. E eu vejo algo parecido acontecendo na Europa, basicamente. Ou seja, eu normalmente acharia positivo que os europeus estivessem desenvolvendo suas próprias capacidades militares para não dependerem da segurança dos Estados Unidos, que tem interesses bem diferentes dos europeus. Mas em vez disso, dá a impressão de que os europeus estão simplesmente se preparando para uma guerra com a Rússia, o que no fim das contas seria um caminho para a autodestruição. Então, é isso que eu estava me perguntando sobre o Japão. Que direção você acha que eles estão tomando? É uma tentativa de afirmar autonomia como um caminho para a paz? Ou você acha que o país vai se tornar um centro militarizado a serviço dos Estados Unidos? Bom, pode ir para os dois lados. Quer dizer, eu acho que isso é, em parte, aquele tipo de faca de dois gumes, sabe, do caminho que o Japão vem seguindo já faz quase uma década. Por um lado, claro, o país é ocupado pelos americanos e tem sido um aliado fundamental dos Estados Unidos. Mas quando as bases militares, ou melhor, as bases americanas no Japão, deixam de ser defensáveis de forma viável, isso levanta uma questão de médio prazo. Será que essa estrutura ainda vai cumprir o seu papel? Agora, eu acho que uma das coisas mais interessantes e que a gente precisa observar bem de perto é se os próprios americanos vão, aos poucos, reconfigurar a forma como estão expostos na linha de frente. Eles retiraram discretamente algumas forças de Okinawa, e isso foi antes da guerra começar no início deste ano no Irã, quando moveram parte dessas forças de Okinawa para o Golfo Pérsico. No ano passado, ou talvez tenha sido no anterior, se não me falha a memória, algumas tropas foram tiradas de Okinawa e realocadas em Guam. Mas eu acho que, no fim das contas, a grande questão sobre poder militar vai ser se essas bases são ou não defensáveis. E as simulações mais recentes sobre a capacidade de defesa dessas bases, levando em conta a escassez no arsenal americano, as capacidades chinesas e o que aprendemos com a guerra contra o Irã, indicam que essas bases e a maior parte dos aviões que estão lá provavelmente não resistiriam até o fim da primeira semana de um conflito sério. Olha, eu acho que qualquer pessoa séria nesse assunto entende isso. E é bem duvidoso que os americanos queiram expor essa capacidade e toda essa infraestrutura aos tipos de risco de que a gente está falando. Com certeza, eu não acho que os estrategistas militares previram o desastre que acabou sendo a guerra contra o Irã e o fato de que isso expôs completamente os americanos e suas limitações. Sabe, exatamente o tipo de coisa que um hegemon nunca quer fazer. Em parte para manter a postura de força, em parte para nunca precisar agir como um valentão. Basta garantir que as pessoas tenham medo de que você possa agir assim. Mas os acontecimentos recentes mostram que as capacidades dos Estados Unidos são bem menos sólidas e profundas do que muita gente imaginava no começo. Na verdade, acho que dá para perceber, até nos comentários e nos debates públicos americanos, entre os próprios apoiadores, formuladores de políticas e estrategistas, que algumas dessas realidades estão começando a cair a ficha também lá dentro do Beltway. Que talvez eles realmente tenham chegado a certos limites e precisem repensar praticamente tudo. Sair rapidamente de uma situação dessas é algo terrível para um presidente americano fazer. Então não vai acontecer nada nesse sentido no curto prazo. Mas veja, o Japão vai continuar se rearmando. Se isso vai significar mais autonomia para eles, vai depender um pouco de até que ponto os Estados Unidos conseguem mantê-lo sob controle. Agora, se os Estados Unidos quiserem empurrar os japoneses mais para a linha de frente, vai chegar um momento em que o Japão, mesmo com bases americanas em seu território, vai ser um aliado com um pouco mais de liberdade de ação. E isso preocupa a região toda. Nem todo mundo vê com bons olhos essa remilitarização japonesa. Japanese remilitarization favorably. Obviously, Beijing has
expressed its concerns. É claro que Pequim já expressou suas preocupações, mas há muita gente no Sudeste Asiático que ainda guarda lembranças do que aconteceu da última vez que o Japão se rearmou e de toda a militarização que causou tanta destruição na região. Então isso tudo pode levar, eu diria, a um período potencialmente muito tenso na Ásia. Por mais que eu ache que Pequim, em certo sentido, gostaria de ver os americanos fora da Ásia, eles também têm bom senso bastante para entender que o papel histórico dos Estados Unidos na região foi justamente manter o Japão sob algum controle. E se isso desaparecer com o tempo, aí vem a pergunta: como é que você mantém o Japão, digamos, contido? O lado positivo de tudo isso, se a gente falar em termos bem diretos, é que a economia chinesa e o poder industrial da China superam de longe qualquer coisa que a região consiga reunir, seja o Japão, a Austrália ou quem for. É absurdo qualquer um desses países achar que tem condições de equilibrar essa balança. Por isso, claro, eles estão tão ansiosos para manter os americanos por perto também. Mas olha, é importante colocar isso em perspectiva. A economia chinesa representa 60% do PIB da região. Isso inclui os 10 países da ASEAN, mais Japão, Coreia, Austrália e Nova Zelândia. 60%. A China é a única superpotência industrial do mundo. Mais de 30% do valor agregado da manufatura vem da China. E até 2035 esse número deve chegar perto de 40%. A ideia de que outros países possam representar um desafio militar sério para a China é ingênua e perigosa. Eu encorajaria as pessoas na região a simplesmente perceberem isso. A questão real não é se você consegue enfrentar a China pela força. A questão real é como viver com a China sendo a principal potência da região. Bom, tem alguns paralelos com a Europa, porque depois da Segunda Guerra Mundial, um dos feitos, digamos assim, dos Estados Unidos foi que o mundo passou a ter 3 grandes regiões econômicas: o leste asiático, a Europa e a América do Norte. E os Estados Unidos conseguiram, basicamente por causa da forte presença militar na Alemanha e no Japão, usar esses lugares como pontos centrais de um império americano mais amplo. E na Europa, sim, você mencionou uma preocupação. Quando os Estados Unidos começam a se retirar, a se afastar, o que acontece com esses países? De novo, é preciso ter cuidado com o que se deseja, porque se os Estados Unidos deixarem o Japão por conta própria, será que o país vai começar a se remilitarizar? Será que vai buscar armas nucleares por segurança? E algo parecido está acontecendo agora na Europa. Quer dizer, os Estados Unidos, ninguém tem muita certeza de onde o país vai estar amanhã, em termos de capacidade ou de intenções. E por causa disso, agora a gente vê as autoridades alemãs, sob o governo extremamente impopular do chanceler Merz, defendendo que a Alemanha deve se tornar a maior força militar da Europa. E algo parecido acontece com o Japão. Nem todo mundo nessa parte do mundo lembra com carinho do poder militar alemão. Mas claro, ao seguir por esse caminho, eles também se colocam na mira dos russos. E se a gente olha para a Ásia, como você mencionou, nem todos guardam boas lembranças da força militar japonesa. Além disso, os chineses naturalmente vão olhar para eles com muito mais desconfiança. Então o que eu quero dizer é o seguinte: sempre que há uma mudança rápida na ordem regional, é comum surgir uma competição por segurança. Então, os japoneses vão ficar preocupados com a China. A China, por sua vez, vai começar a se preocupar mais com o Japão e o conflito vai começar a crescer. Mas como você disse, o que é diferente na Ásia, especialmente no leste asiático, é o poder da China. Quer dizer, parece haver um grande desequilíbrio ali. Em outras palavras, os japoneses não têm muito o que fazer para realmente enfrentar os chineses. Mas como você vê isso se sustentando a longo prazo? Porque muita gente tem apontado, e com razão, que os americanos também dizem que parte do objetivo deles no Irã é enfraquecer a China,
principalmente em termos de energia. E como você vê a economia chinesa se sustentando, então, em comparação com os países vizinhos que os Estados Unidos gostariam de usar para equilibrar essa balança? Olha, eu sei que os americanos há muitos anos falam sobre diferentes maneiras de tentar sufocar as fontes de energia da China, especialmente o transporte marítimo de petróleo. E eu acho que se alguém tivesse feito esse argumento há uns 25 anos, diria que isso teria um impacto significativo na economia chinesa e nas bases fundamentais da sua matriz energética. Mas o mundo mudou bastante desde então. A estrutura energética da economia chinesa hoje é do turbo-hoenus dependente do petróleo do Saúde. A China atingir por esteca de North-Surin. China had peak diesel about 2 years ago, and the aggregate amount of diesel consumed by the Chinese economy has fallen since. So that's your first point. The second point is that China has for 20-odd years been embarking on a major and quite radical transformation of its energy structure through diversifying its energy generating capabilities and ultimately leading through the breakthroughs in electrification and electricity storage, the battery systems and renewable energy. China, of course, is building more coal-fired power stations and nuclear power stations than anybody else in the world combined. Nesse sentido, eu acho que o mundo simplesmente mudou, e a China já não depende tanto do petróleo do Oriente Médio como antes. Outra coisa importante de lembrar é que nesse período, as redes de transporte terrestre em toda a Eurásia melhoraram muito. A Rússia e os países da Ásia Central também se tornaram fornecedores de petróleo e gás para a China, na medida em que a China continua importando esses recursos naturais. Essas rotas terrestres são muito mais difíceis de interromper do que pontos de estrangulamento, como os que existem em certas áreas da Eurásia. Claro, isso não quer dizer que os americanos ou outros não possam tentar atrapalhar esses fluxos, seja por sabotagem ou por outras formas de terrorismo, mas hoje existem várias maneiras pelas quais o petróleo e o gás chegam à China, bem mais do que há 25 anos. E claro, o aquecimento global fez com que o Ártico se tornasse cada vez mais viável como rota de transporte por mais meses do ano do que nunca antes. E eu acho que isso vai continuar se expandindo. Outra coisa para lembrar, e que muita gente comenta quando fala da grande estratégia americana, é que tudo isso tem a ver com os Estados Unidos tentando se tornar um monopólio global de petróleo ou de energia. É só olhar os números. O mercado global de energia é, na verdade, muito mais fragmentado do que isso dá a entender. E como existem muitas formas de transportar energia e várias novas tecnologias surgindo, é quase impossível que um único país consiga realmente alcançar esse tipo de ambição, mesmo que quisesse. A área em que os Estados Unidos de fato têm mais influência, quando se fala em mercados globais de energia, é o GNL, o gás natural liquefeito. Mas é bom lembrar que o GNL representa uma parte relativamente pequena da energia mundial. É importante em alguns setores, sim, mas no conjunto geral, ele é pequeno se comparado a outras fontes, como o carvão, as renováveis ou o petróleo. Então eu acho que, embora existam discussões estratégicas sobre bloquear esses pontos de estrangulamento, a própria natureza da energia global, a forma como os recursos estão distribuídos e a capacidade dos países de terem alternativas hoje, em comparação com 25 anos atrás, tudo isso faz com que, mesmo que alguém tenha essas ambições, seja praticamente impossível colocá-las em prática. Nesse sentido, acho que esse trem já partiu. A economia chinesa, do ponto de vista energético, está realmente muito bem preparada para esse tipo de situação. E com o passar das décadas, digamos, nos próximos 5 ou 10 anos, o grau de dependência da economia da China em relação ao petróleo bruto vindo de fontes externas, como o Oriente Médio, vai diminuir ainda mais. Claro, a China tem reservas enormes e continua mantendo reservas enormes ativas.
Of course, China's got massive reserves and it keeps massive reserves to a point where it hits people. As reservas chegaram a um ponto em que muita gente, inclusive analistas, está admitindo que as reservas conhecidas talvez até subestimem o tamanho real das reservas da China. Então, a China reduziu sua demanda por petróleo bruto no mercado global nos últimos 100 dias, e mesmo assim a economia não perdeu o ritmo. Isso mostra, na minha opinião, a capacidade do sistema econômico de se adaptar de forma eficiente e também a profundidade das reservas que o país realmente tem. Então veja, eu acho que esse cavalo já saiu do estábulo. É meio ilusório hoje achar que os Estados Unidos ainda têm uma capacidade real de colocar em prática esse tipo de estratégia de contenção. Não estou dizendo que eles não pensem nisso. O que estou dizendo é que a capacidade de executar essa ideia esbarra basicamente na realidade. Então, em resumo, você acha que a China vai sair fortalecida por causa da guerra? Não só em relação ao Irã, mas também em relação à Rússia? Olha, eu acho que a China vai sair disso, digamos, relativamente ilesa. E isso vai acontecer por vários motivos. Um deles, é claro, a preparação que o país já tem para lidar com crises de energia. O segundo é que a demanda global por tecnologias chinesas de energia limpa está crescendo. A gente vai ver não só as exportações chinesas dessas tecnologias e de produtos finais, como os carros elétricos, mas também, eu acredito, uma nova fase de aumento do investimento direto chinês no exterior. À medida que esse conhecimento e essas capacidades em capital fixo se expandem pelo mundo, eles vão começar a construir fábricas, especialmente no sul global. Isso vai permitir que o sul global produza com o tempo boa parte das suas próprias tecnologias de energia renovável, monte veículos e, eventualmente, também fabrique muitas dessas peças. Sabe, a China vai conseguir consolidar suas cadeias de suprimento e, em muitos aspectos, fortalecer sua posição dentro da própria região. Então, na Ásia, tem outro ponto importante em tudo isso, que é o aumento da integração e da concentração das economias do Sudeste Asiático com a economia chinesa. E esse tipo de entrelaçamento se torna muito difícil de desfazer, seja no nível energético, seja no fluxo de matérias-primas e produtos acabados. E claro, agora a gente começa a ver a expansão dos sistemas de pagamento por todo o Sudeste Asiático, integrando tanto com os sistemas de pagamento chineses, quanto com as próprias capacidades de pagamento da ASEAN. Tudo isso reduz a exposição e a dependência da infraestrutura e das instituições americanas, seja do dólar ou do sistema SWIFT. E isso vai dar, eu acredito, às regiões a capacidade de ter mais voz sobre o próprio futuro, com menos necessidade de se preocupar tanto ou de ter tanto receio dos Estados Unidos como tiveram historicamente. Mas, de novo, é importante lembrar que os americanos ainda têm recursos significativos para causar muitas interrupções. Eles ainda controlam boa parte da infraestrutura técnica do mundo. E se tem um recurso que os americanos construíram e mantiveram ao longo dos últimos 80 anos, é uma rede muito ampla de ONGs e sistemas de inteligência, com profissionais altamente qualificados e bem treinados, espalhados por muitos países. Isso permite que eles acionem, no mínimo, ações de interferência, e, em alguns casos, cheguem até a provocar todo tipo de atividade suja, quase de natureza militar. Como você vê o papel da Índia nesse contexto? Porque a minha impressão é que a Índia está sempre um pouco inclinada, digamos assim. De um lado, existe o desejo de manter, de certa forma, aquela tradição da Guerra Fria de não alinhamento. A ideia é que se ela se aproximar demais de um dos lados, vai acabar criando uma dependência excessiva. E isso também está por trás da lógica de desenvolver armas nucleares. Evitar, sabe, virar essencialmente outra Japão, subordinada aos Estados Unidos. E de um lado quer manter essa posição. E no mundo multipolar, isso significa que faz parte dos BRICS. Precisa se conectar de forma mais próxima com a China,
com a Rússia, mas também com os Estados Unidos e outras grandes potências. Então, por um lado, parece que há uma inclinação nessa direção. Por outro, eles também demonstram preocupação com a China, às vezes até com uma certa hostilidade. Existe sempre essa vulnerabilidade de que possam se apoiar demais nessa parceria do Indo-Pacífico, acabando por se alinhar, na prática, a um bloco liderado pelos Estados Unidos, e com isso, ficarem presos a ele. Como você vê esse processo de adaptação? Olha, para ser sincero, às vezes é difícil entender os indianos. Well, it's hard to read Indians at times, to be honest. Well, I think that's by intent to some extent. Olha, eu acho que isso é, em parte, intencional e, de certo modo, faz parte dos hábitos institucionais da política externa da Índia. Como você disse, o país tem uma longa tradição de não alinhamento. E ser não alinhado, em parte, significa que, de um ponto de vista, pode parecer que a Índia oscila de um lado para o outro. Mas isso é justamente o que o não alinhamento faz. Eu acho que a Índia, claro, enfrenta seus próprios desafios. E, em grande parte, esses desafios têm a ver com o estágio do seu desenvolvimento econômico e com o quanto ela depende da relação com a economia dos Estados Unidos para sustentar parte desse desenvolvimento. Existe um grupo da elite econômica indiana que mantém conexões muito, mas muito próximas com os Estados Unidos. E não podemos esquecer que os países não agem como se fossem uma coisa só. Dentro de cada país, há diferentes interesses em jogo, muitas vezes com visões e objetivos divergentes sobre como conduzir a política externa. E a elite econômica da Índia tende fortemente a se alinhar com Washington. Há várias razões históricas para isso, mas a elite política indiana, eu diria, está de certa forma presa num impasse. Há muita ansiedade em relação à China, e existe toda uma história por trás disso. Mas, ao mesmo tempo, a China não vai desaparecer, e os dois países compartilham uma fronteira terrestre. Então, há certas realidades que simplesmente não dá para evitar. A grande questão, no fim das contas, eu acho, é como a Índia pode se tornar um ator econômico mais autônomo, menos exposto ao risco de ter sua economia afetada por uma das grandes potências, especialmente pelos Estados Unidos. A gente viu nesses últimos 100 dias que a Índia enfrenta sérios problemas quando o assunto é fertilizante e acesso à energia. E o país precisa superar boa parte disso. Ele enfrenta desafios sérios de infraestrutura interna que ainda precisam ser resolvidos. A verdade é que a Índia não conseguiu se industrializar de forma bem-sucedida. Em muitos aspectos, o crescimento econômico indiano se apoia na expansão do setor de serviços, que em grande parte está ligado ao crescimento da área de tecnologia dos Estados Unidos, já que muitas empresas americanas terceirizaram para a Índia boa parte de suas operações e indústrias de suporte. Então eu diria que algumas das ambições expressas pelo governo Modi, desde os primeiros anos, em relação à industrialização do país, ainda não deram resultado. E enquanto a Índia não conseguir estabelecer uma base industrial sólida, de fato sua própria, ela vai continuar, na minha opinião, presa entre a cruz e a espada. De novo, não estou aqui para dizer aos indianos o que eles devem ou não fazer, mas me parece que a Índia, se pensar no longo prazo, faria bem em encontrar uma forma de construir uma relação mais cordial com a China. E a China, claro, também tem um papel nisso. É importante entender que ser bons vizinhos é do interesse de ambos, além de beneficiar partes importantes das duas sociedades. E isso vai exigir liderança política dentro da própria Índia, capaz de superar certas ansiedades e sentimentos que os indianos ainda têm em relação à China, especialmente depois da guerra, que aliás aconteceu há 6 décadas. War, which, by the way, is 6 decades ago now. But I understand that people have memories and. Mas eu entendo que as pessoas têm memórias e sentimentos em relação a essas coisas. Só que é preciso liderança para, de certa forma, ir além disso e criar uma nova base que permita à Índia realizar boa parte do seu potencial.
Você deve se lembrar que há uns 40 anos, muita gente falava da Índia como a próxima grande estrela depois dos tigres asiáticos. E bem, na verdade não foi nada disso. 40 anos depois, mesmo com os PIBs lá, por 1985 sendo mais ou menos parecidos, quem realmente cresceu foi a China. Hoje o PIB chinês é de 5 a 6 vezes maior que o da Índia. Então a Índia ainda tem muito trabalho pela frente. E sabe, se ela quer mesmo ser um ator genuíno e não alinhado dentro da região, precisa se fortalecer, especialmente na relação com os americanos. E isso continua sendo um grande desafio para a Índia. É. Olha, sempre vai existir algum tipo de competição em termos de segurança, então os indianos sempre vão ter motivos legítimos para se preocupar. O problema é a China, claro, mas o ponto é que quando a solução passa a ser abraçar essa política de blocos, a coisa só tende a se intensificar. E, de novo, a dependência em relação aos Estados Unidos acaba crescendo. Aí os indianos podem ser vistos, com razão, como uma peça usada contra os chineses, o que acaba enfraquecendo o acordo à própria. Esses steps políticos propõem parecer muito tendor, step mincuca. Mas, como seu ex-primeiro-ministro Keating disse uma vez, o leste asiático precisa de uma arquitetura de segurança tipo a da OTAN, tanto quanto precisa de um câncer. A região tem, de fato, a possibilidade e a oportunidade de seguir um caminho próprio. Nós buscamos segurança uns com os outros, não segurança uns contra os outros. Mas num cenário assim, e eu não gosto de criticar os americanos, se você está perseguindo uma posição hegemônica, isso depende de sistemas de alianças que tornam seus aliados obedientes e seus adversários enfraquecidos. Essa lógica de dividir para governar não é nova, então eu acho que este é um momento muito perigoso. É, muito perigoso mesmo. Time, I think. Yeah. Look, you're right, and this issue of bloc politics as a Olha, você tem razão. E essa questão da política de blocos, como uma reação de curto prazo que parece atraente, é algo que precisa ser evitado. Porque existe de fato uma oportunidade para a região da Ásia-Pacífico, incluindo também o sul da Ásia, estou falando da Índia e do Paquistão, de criar algo por conta própria para o próprio benefício. E eu acho que já temos alguns elementos que podem ser trabalhados nesse sentido. A ASEAN, como você sabe, é o principal instrumento de diplomacia regional no Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é formado por muitos países relativamente pequenos, e a ASEAN tem sido uma forma muito importante de eles construírem uma visão comum e chegarem a um consenso sobre uma ampla variedade de questões. E embora muitas visões políticas de blocos diferentes critiquem o jeito como a ASEAN faz as coisas, na verdade, se a gente parar por meio minuto, der um passo para trás e refletir sobre a conduta e o comportamento da ASEAN, vai perceber que ela tem sido silenciosamente muito bem-sucedida. Ela conseguiu manter unida uma região extremamente diversa. E embora às vezes seja lenta, como o consenso costuma ser, conseguiu manter a região em relativa paz e focada nas questões em que há interesses comuns, como agricultura, desenvolvimento econômico e prosperidade. Foi a ASEAN que articulou o maior acordo de livre comércio do mundo na época, o Parceria Econômica Regional Abrangente, assinado há cerca de 4 anos. E a Índia, inclusive, participou dessas negociações até o momento da assinatura. Então eu acho que a Índia tem uma oportunidade de repensar suas relações econômicas e os acordos comerciais que existem em toda a região. E sinceramente, embora eu entenda a história de protecionismo na Índia, a chance de abrir os fluxos de comércio acaba criando grandes oportunidades em toda a região. É algo que eu, claro, incentivaria a ASEAN, a própria Índia e todos os membros do RCEP a fazerem. Se aproximar da Índia, conversar, entender quais foram as questões que impediram o país de entrar no acordo. Nós também temos extensões do RCEP que tratam de comércio digital.
E veja, até países da América Latina têm demonstrado interesse em participar do RCEP. Ou seja, estamos falando de uma conexão que atravessa o Pacífico para construir uma arquitetura econômica que permita colaboração multirregional e multilateral. A arquitetura de pagamentos, como eu mencionei antes, está bem desenvolvida. Ela permite que os países da região liquidem o comércio em suas próprias moedas, o que é um grande benefício. É mais barato, mais rápido e mais seguro, certo? Com menos exposição a riscos cambiais e a riscos de crises de liquidez, como aconteceu na crise financeira asiática. No fim das contas, isso pode oferecer à região uma estrutura que coloca o desenvolvimento econômico como um objetivo comum. E também é algo que pode trazer Japão e Coreia para a mesa de negociação. Agora, isso exige que a ASEAN assuma um papel mais ativo. E isso significa que a Indonésia, de muitas formas, vai ser o principal ator, até mais, na minha opinião, do que Singapura. A Indonésia é o único país dentro da ASEAN que tem capacidade de, nas próximas 5 décadas, se tornar o segundo grande estado da região. Não um grande poder como a China, por razões óbvias, mas certamente capaz de rivalizar, eu diria, com o Japão pelo peso que traz para o Sudeste Asiático. E isso pode ser um fator importante de equilíbrio, sustentando uma região multipolar. Se os países conseguirem imaginar uma região baseada em segurança indivisível, com a ASEAN realmente desempenhando um papel central, isso colocaria uma certa pressão sobre países como China, Índia e Japão, para que se vejam como parte de uma região mais ampla. E eu acredito que há boas perspectivas para que isso aconteça. Eu acho que a China veria essa proposta como algo bem atraente, de uma forma mais ampla. E, curiosamente, eu acredito, e isso toca diretamente nessa questão mais ampla da Eurásia, que a Organização de Cooperação de Xangai oferece um modelo que pode ser facilmente ampliado para o Sudeste e o Norte da Ásia, trazendo um tipo de segurança multilateral, ou, digamos, multipolar, da qual a região realmente poderia se beneficiar. E para encerrar, a gente costuma pensar na Ásia de um jeito muito limitado, claro. Mas eu sempre lembro aos meus amigos que a Rússia também é uma potência do Pacífico. Então seria um erro não envolver os russos na segurança da região Ásia-Pacífico também. E mais uma vez, a Organização de Cooperação de Xangai traz muitos aprendizados, na minha opinião, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista de valores e comportamento. E isso acaba sendo uma forma de enfrentar a política de blocos. Porque a política de blocos, como você disse, é um câncer que leva à competição por segurança, que depois gera dilemas de segurança, corridas armamentistas e, no fim das contas, aumenta as desconfianças. E quando as desconfianças aumentam, em algum momento acontece um erro de cálculo de um lado ou de outro, e aí, de repente, a região mergulha em conflito. Isso é algo que pode ser evitado. Quando olho para a Europa, penso comigo mesmo. As lições das guerras sem paz na Europa são exatamente as que a Ásia deveria aprender, e aprender rápido. E a principal lição é não cair na armadilha da política de blocos. Bom, na Europa, a segurança indivisível costumava ser vista como um objetivo. Era algo de bom senso. Era o que permitiria a gente superar a política de blocos. Hoje isso virou algo controverso. É visto com desconfiança, como se fosse talvez uma manobra russa. Então, eu quero que você tenha um pouco de cuidado ao levar a sério as lições da Europa nos últimos anos. Agora, sobre a Indonésia, esse talvez seja o país mais subestimado de toda a Ásia Oriental. Mas a gente pode falar disso da próxima vez, eu acho. Então, para encerrar, onde é que você estava mesmo? Passei um tempo na Indonésia, na verdade não faz muito tempo, conversando com pessoas do setor financeiro. E eu acho que a Indonésia, como você disse, é um país subestimado e pouco compreendido, tanto na região quanto no seu papel global. É um país que, na minha opinião, todos nós deveríamos entender melhor.
behoves all of us, I think, to better understand. Onde as pessoas podem te encontrar? People can find me at my As pessoas podem me encontrar no meu Substack, warwickpearl.substack.com, e também podem comprar meu livro mais recente, Termoeconomia e o Tempo dos Monstros, na Amazon. Monsters on Amazon. Excellent. Excelente. Eu vou deixar o link dos dois na descrição. Muito obrigado. Thank you very much. Obrigado, Glenn. Ótimo.